Um rei e uma rainha tiveram um filho, mas o filho não agradou a eles. Eles não gostaram da aparência do menino. Quando o menino começou a falar e a andar, eles foram para um parque e levaram o menino e deixaram o menino lá no carrinho dele, com água e com um pouco de alimento para o menino. O rei e a rainha saíram e deixaram o menino no parque. Surgiu no parque um rabino, e aquele rabino tinha saído da sinagoga e estava andando no parque. O rabino, vendo aquela criança, ele levou aquela criança até as autoridades. E o rabino, conversando com as autoridades da cidade, as autoridades disseram que não sabiam a origem daquele menino e nem quem eram os pais daquele menino. E aí o rabino falou para as autoridades que gostaria de adotar aquele menino como seu filho. E o rabino achou graça diante das autoridades e conseguiu adotar aquela criança como seu filho. O rabino levou aquela criança para o seu lar, criou aquela criança, educou aquela criança, pôs aquela criança nos melhores colégios, e aquela criança, agora adulta, foi para a faculdade e fez faculdade de teologia, e se tornando um grande teólogo, aquela criança fez especialização, fez mestrado em teologia. Depois, aquele homem, agora já feito, ele fez mais outras faculdades, faculdade de psicologia, de história, geografia, e ele estando agora maduro, já com 45 anos, ele foi convidado por um rei e uma rainha de uma determinada nação para fazer uma exposição a respeito da história da Arábia Saudita, a respeito da história da nação de Israel. Ele foi convidado para traçar um paralelo contando a história da fundação dos hebreus, do povo de Israel e dos descendentes de Ismael, os árabes. E aquele menino, ele se tornou um homem de alto nível, uma pessoa famosa e agora conhecida e respeitada até por reis e rainhas. E ele aceitou o convite e foi para aquela nação para fazer uma exposição, para fazer uma palestra onde ele iria falar a respeito dos árabes e a respeito dos judeus. E ele, começando a sua palestra, ele falou com muita categoria, ele falou com muita sabedoria a respeito dos árabes e a respeito dos judeus. E ele fazendo a sua palestra, contando desde o princípio da fundação, da criação dos árabes, a árvore genealógica dos árabes. Ele falou a respeito da genealogia dos árabes, falou a respeito da monarquia árabe e falou também a respeito da monarquia judaica, falou a respeito dos tempos bíblicos, dos antigos reis da nação de Israel, e ele fez um discurso, ele fez uma palestra extraordinária, a ponto do rei e da rainha ficarem emocionados com a sua palestra. Aquele homem, ele tinha um sinal de nascença atrás da sua orelha, na sua nuca, mesmo atrás da sua orelha direita. E ele, terminando a sua palestra, o rei e a rainha chamaram ele, e ele foi até o rei e a rainha, e o rei e a rainha, emocionados, abraçaram aquele homem
e parabenizaram ele pelo discurso, pela palestra envolvente, sábia, histórica e extraordinária. Só que quando a rainha abraçou ele, a rainha não notou nada. Mas quando o rei o abraçou, o rei olhou por trás da sua orelha, da orelha dele, e o rei viu aquele sinal. E o rei, vendo aquele sinal, o rei reconheceu que estava abraçado com o seu filho. E aí o rei ficou de lado e começou a chorar, e com lágrimas nos olhos ele se voltou para a rainha, a sua esposa, e disse para ela: nós estamos diante do nosso filho. Este homem que acabou de discursar, este homem que fez essa palestra para nós, falando a respeito do nosso povo, o povo árabe, falando a respeito dos judeus, este homem é o nosso filho. E ali, ele muito emocionado, a rainha também muito emocionada, chamaram aquele palestrante para jantar com eles. Ele se despediu de seu pai adotivo, se despediu de sua mãe adotiva, que estavam na plateia, e falou para eles que o rei e a rainha o havia convidado para jantar com ele naquela noite. O pai adotivo e a mãe adotiva dele entenderam. Tratava-se de um rabino, de uma grande autoridade eclesiástica do povo judeu, e ele entendeu e disse que não tinha problema. Não, filho, não há problema. Eles foram para casa e o rei e a rainha levaram o homem, seu filho, claro, para aquele banquete. E lá no banquete eles se congratularam, se abraçaram e choraram e confessaram tudo para aquele homem. O rei e a rainha falaram para aquele homem que aquele homem era o filho deles. E houve uma reconciliação. O rei e a rainha pediram perdão a ele, ele os perdoou. E essa foi a história. A história de uma criança que era filho de um rei e de uma rainha, e que agora havia encontrado o rei e a rainha, que eram seus pais biológicos.